Secretário-Geral da NATO pede a aliados um aumento da produção de munições para a Ucrânia. Jens Stoltenberg quer reforçar o exército ucraniano antes de grande ofensiva russa. Mais de 41 mil mortos confirmados na Turquia e na Síria. Presidente turco promete construir milhares de casas num ano. Secretário-Geral da ONU lança um apelo humanitário de 397 milhões de dólares para ajudar o povo sírio atingido pelos terremotos. Xi Jinping recebeu em Pequim Ibrahim Raisi uma visita para reforçar os laços comerciais e económicos entre o Irão e a China. A Ucrânia está a gastar munições de grande calibre a uma maior velocidade do que aquela que os aliados as conseguem produzir. À medida que a Rússia intensifica os ataques no sul e no leste da Ucrânia, a urgência dos soldados ucranianos na linha da frente também aumenta. Estimativas da defesa norte-americana apontam para que a Rússia esteja a disparar por dia 20 mil projéteis de artilharia. Do lado de Kiev, os números são mais modestos, a rondar no máximo 7 mil. Ainda assim, a indústria ocidental está a ter dificuldade em acompanhar o ritmo da guerra. O conflito, alerta o secretário-geral da NATO, está a esgotar as reservas. Reunido em Bruxelas com os ministros da Defesa da Aliança, Jens Stoltenberg reiterou o apoio a Kiev e pediu aos aliados um aumento da produção. NATO allies are providing unprecedented support to Ukraine to help uphold its right of self-defense. And from the start, we have been working very closely with the European Union, determined to support Ukraine for as long as it takes. Stoltenberg tem insistido no envio urgente de armamento, peças e combustível para a Ucrânia. Para o secretário-geral da NATO, o reforço do exército ucraniano é uma prioridade quando se antevê uma ofensiva de larga escala da Rússia para assinalar de forma simbólica o primeiro aniversário da invasão. Milhares de crianças de Donbass e de outras áreas ocupadas pela Rússia foram levadas da Ucrânia para serem entregues a famílias russas. O comissário para os direitos da criança do presidente Putin qualificou esta decisão como um ato de amor pelas crianças órfãs que não têm ninguém para cuidar delas. Uma investigação dos jornalistas da União Europeia de Radiodifusão revela que muitas destas crianças têm famílias e que foram levadas para a Rússia enganadas ou sem consentimento. Not only is forcible transfer a war crime, but also adopting children during time of war is also completely against international law. But Russia changed its laws in May to allow these children to be given Russian nationality, and that's happened in hundreds of cases. Мы будем корнями их уже. Это еще больше ложится на нас ответственность, чтобы стать действительно настоящими родителями. Ой, не могу такое. Crianças feridas também foram encaminhadas para campos controlados pelos russos. Alexander chegou a um deles com a mãe, que não passou no processo de filtragem. Diz que não pôde dizer adeus, mas a avó conseguiu trazê-lo de volta antes de ser transferido. Nunca mais tiveram notícias da mãe de Alexander. Natália enviou a filha para um campo de férias organizado pelas autoridades designadas por Moscovo, numa das primeiras cidades que foram ocupadas na região de Kharkiv. Conseguiu recuperar a filha, Karina, mas outras crianças que foram enviadas para esse acampamento desapareceram. Да. Да. Ну, потому что ті, хто половину поїхав, повиїжджав ночі, вони вже практично роблять всі там паспорти і залишаються там. Сюди їм, як сказали, типа не розрішають в'їжджати, но я в це не вірю. A Ucrânia diz que se trata de uma espécie de genocídio, mas os especialistas admitem que vai além de crime de guerra. The forcible transfer of children, as we see it, is clearly a war crime. But it's also a crime against humanity, because it is being carried out on a widespread and systematic level, but also because it's being carried out in the context of crimes against humanity. Exaustão após mais de uma semana de procura incessante de sobreviventes após o que a Organização Mundial de Saúde chamou o pior desastre natural dos últimos 100 anos. O número combinado de mortos após os terremotos de 6 de fevereiro, na Turquia e na Síria,
passou de 41 mil e certamente vai continuar a aumentar. O presidente Recep Tayyip Erdogan tem vindo a visitar alguns dos sobreviventes no hospital e prometeu novas casas para substituir as milhares que foram destruídas. Erdogan promete tê-las construídas nas 10 regiões afetadas no prazo de um ano. As agências humanitárias e os governos estão a intensificar os esforços para levar ajuda às áreas devastadas. A situação na Síria é particularmente desesperada, onde mais de uma década de guerra civil complica os esforços de socorro e as disputas políticas atrasam a ajuda. Na terça-feira, um comboio de ajuda passou finalmente por uma passagem de fronteira reaberta para o noroeste da Síria, detido pelos rebeldes. A ONU lançou um apelo para angariar 397 milhões de dólares para proporcionar alívio vital a quase 5 milhões de sírios durante 3 meses. Em Antáquia, no sul da Turquia, já não há sepulturas nos cemitérios para enterrar os mortos. Em diferentes partes da cidade, as autoridades criaram cemitérios improvisados, uma espécie de vala comum em formato de trincheira. What you see behind me is one of the sites provided by the local government here in Antakya, southern Turkey, so that people can bury their dead. There isn't enough space in the city's cemeteries for the number of bodies that are being retrieved from under collapsed buildings, and so sites like this one are opening up in different parts of the city. We've just been down there, but officials asked us not to film at the site in order to provide families with a minimum of privacy. They also told us that the bodies that are arriving here and that are unidentified and unaccompanied, they go through a process. DNA samples are being taken so that all the bodies are being accounted for and that people know where their loved ones are being buried. Beyond this process, of course, there is another preoccupation in officials' minds across this region, is to keep the survivors alive, and that is another massive challenge because these people are exposed to a number of risks. Cholera is spreading fast, according to a doctor we spoke in central Antakya, and people are basically sleeping rough in their cars or in tents. There aren't enough tents to go around. Many are sleeping out in the open, and it gets quite cold at night. So authorities here are well aware that this is very much a race against time to both bury the dead but also to keep the living alive. Annalise Borges in Antakya, southern Turkey, for Euronews. Esta terça-feira, pela primeira vez desde 2020, uma caravana de ajuda das Nações Unidas entrou nas áreas rebeldes no norte da Síria. E pela primeira vez desde o terremoto, uma delegação da ONU visitou o noroeste do país. Today, I'm announcing that the United Nations is launching a $397 million humanitarian appeal for the people of earthquake-ravaged Syria. And this will cover a period of 3 months. Também nesta terça-feira, 2 aviões com ajuda humanitária, um enviado pela Unicef e outro pela Organização Mundial da Saúde, chegaram ao Aeroporto Internacional de Damasco. No terreno, ativistas e equipas de emergência criticam a resposta lenta das Nações Unidas em áreas controladas por rebeldes. A ONU destaca as dificuldades provocadas pela guerra, lembra que não tem equipamento pesado ou equipas de busca e salvamento e, por isso, sublinha a importância da ajuda da comunidade internacional. O presidente iraniano Ebrahim Raisi reuniu-se em Pequim com o seu homólogo chinês Xi Jinping num contexto de tensão internacional crescente e de deterioração das relações com os países ocidentais. Os 2 líderes renovaram os votos de amizade e expressaram a intenção de aprofundar ainda mais os laços económicos e comerciais entre os respectivos países. Uma aproximação na senda do caminho iniciado na Cimeira de Samarcande, onde Teherão apresentou o pedido de adesão à Organização de Cooperação de Xangai, à qual pertencem países como a China, a Rússia, o Paquistão e a Índia. Em comum, os 2 países têm também as relações com a Rússia, embora de formas diferentes. Teherão fornece armas e drones ao exército russo,
Pequim defende a soberania da Ucrânia, embora afirme compreender as razões que levaram Moscovo a invadir o país vizinho. A Ford prepara-se para despedir 3.800 funcionários na Europa. A fabricante de carros norte-americana anunciou o corte de 11% da mão de obra na região, como parte do plano de transição para fabricar apenas veículos elétricos. Um objetivo que a companhia quer atingir até 2030. Portugal fica para já de fora da vaga de despedimentos. Alemanha e Reino Unido serão os países mais afetados pelos cortes. A empresa diz, no entanto, estar empenhada em trabalhar com os parceiros sociais para que a maioria das partidas seja feita de forma voluntária. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Luxemburgo a pagar 55 mil euros a um antigo funcionário da PricewaterhouseCoopers no âmbito de um escândalo de evasão fiscal. Rafael Ali foi condenado em 2016 pela Justiça luxemburguesa por enviar documentos fiscais confidenciais a um órgão de comunicação social quando era funcionário da empresa de consultoria. Agora o Tribunal de Estrasburgo considerou que a condenação violou a liberdade de expressão de Ali, uma decisão histórica na proteção de denunciantes na Europa. O cantor e empresário Pharrell Williams é o novo diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton. A criação de vestuário faz parte da vida do também compositor desde pelo menos 2003, altura em que criou com o estilista japonês Nigo a marca Billionaire Boys Club. Pharrell ocupará o lugar deixado vago por Virgil Abloh, que faleceu em novembro de 2021.